noite. Oi, Gê. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Como vocês estão? Vamos começar? Estão preparadas para esta noite? Este tema é incrível. Boa noite, Gê. Hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para ser livre do açúcar. Nós acabamos de sair de um desafio, né? E eu vim trazer aqui para vocês os detalhes, o resumo, né, desses 7 dias, desses 7 passos que a gente traçou, que a gente trilhou para se libertar, né? Emagrecimento é sobre liberdade. E quando a gente começa a ganhar esse conhecimento, essa musculatura, boa noite, Gê, você é linda. Quando a gente começa a ganhar essa musculatura, a gente começa a ver que o emagrecimento é rápido, simples e fácil e as coisas funcionam. Eu vou enviar essa live para mais pessoas. Enquanto isso, se acheguem para a gente começar o tema desta noite. Sejam muito bem-vindas. Que alegria receber vocês aqui. Bom, deixa eu só mandar aqui, convidar todo mundo. Você que está aí também mande para 7 pessoas. 7 pessoas, 7 pessoas. E aí a gente começa. Boa noite, boa noite. Oi, Má. Muito bem. Então, nós acabamos de sair desse desafio, né, de 7 passos, de 7 dias para se libertar do açúcar. E eu quero trazer um resumo aqui. Eu quero fazer uma live de um compilado do que acontece nesses 7 dias, né, e como é que funciona isso. Então, para a gente começar essa live, essa aula, o que eu quero trazer para vocês? Nós nós funcionamos como recompensa. O que é isso? Nós temos 2 forças que movem a gente o tempo todo, 2 forças inconscientes. Oiê, boa noite, Ângela. Eu tô me achando meio pálida, eu acho que eu comprei uma base nova, eu acho que eu tô meio pálida, mas vocês desconsideram, tá? Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que acontece? Como é que a gente funciona, né? Para a gente emagrecer, existe um princípio na neurociência que diz o seguinte: é impossível mudar aquilo que eu não conheço. Oi, Rô! É impossível mudar aquilo que eu não conheço. O que significa isso? Quando eu quero mudar um comportamento, quando eu quero ter uma nova ação, mudar um hábito, eu não consigo fazer isso antes de conhecer, antes de me conhecer, antes de saber o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, antes de entender como é que eu funciono, qual é o meu mecanismo. Bom, esse celular que eu estou fazendo essa live aqui para vocês hoje é o meu celular de 5 anos. Fazem 5 anos que eu tenho esse celular aqui. Ele é um Samsung e esse celular eu uso ele há muito tempo mesmo. Eu comecei a trabalhar com ele, é dele que eu falo com vocês há bastante tempo. Recentemente eu comprei um novo celular com uma câmera melhor, né? Se vocês repararem, os meus últimos vídeos não está com uma qualidade tão boa. Por quê? Porque eu estou usando esse celular e ele é antigo. O que aconteceu? Esse meu celular novo que eu comprei para trazer mais qualidade de áudio e de imagem para vocês, né? Ele parou, ele travou. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia arrumar. Eu não conseguia arrumar. Eu tentei, pesquisei, fui, voltei e eu não consegui. Por quê? Porque tudo tem o mesmo princípio. A gente não consegue arrumar, consertar aquilo que a gente não conhece. Então, por vezes, a gente chega quanto adulto funcionando de uma forma, fazendo escolhas de uma forma que eu não sei de onde está vindo, eu só sei que eu funciono assim. E aí, chances são de que a gente está fazendo tudo de forma automática. E o automático vem muito desse sistema que eu quero falar para vocês, chamado sistema de crenças, o nosso sistema de recompensa. Nós, seres humanos, somos bicho. Nós somos luta e fuga.
mover, a nossa ação se dá por duas forças: buscar prazer e aliviar dor. Toda vez que você tiver um comportamento, que você fizer um comportamento e você parar um pouquinho para pensar sobre o seu comportamento, você vai ver que a força que moveu esse comportamento ou é alívio de dor ou é busca por prazer, o tempo todo, o dia inteiro. Então, partindo desse princípio, o nosso sistema de recompensas ele é completamente viciado nisso, no prazer, no alívio da dor. E nada mais, né? Nada mais, não existe nenhum alimento que dá para gente mais alívio de dor e mais prazer rápido e imediato do que açúcar. E ainda mais, mas muito mais açúcar misturado com gordura, que é onde a gente vai encontrar esses alimentos nos alimentos industrializados, processados, o bolo, o pão, tudo isso é açúcar com gordura. Esses alimentos foram quimicamente desenvolvidos, projetados para entregar para a gente exatamente o que a gente precisa: prazer e alívio. Prazer e alívio. Então, eu preciso que aqui vocês entendam algo muito poderoso. Não tem como a gente separar os alimentos das nossas emoções. Não tem como a gente emagrecer sem entender que os alimentos influenciam as nossas emoções e as nossas emoções influenciam o alimento que a gente escolhe. Quando eu escolho um alimento errado, eu disparo quimicamente gatilhos de prazer, de alívio, e isso vai me dando dependência. E um dos problemas, um dos mais agravantes do açúcar, que ele é dose dependência, dose dependência. Quanto mais eu como, mais dependente eu fico. E existem vários estudos que já comprovam isso. Oi, tia, boa noite. Existem vários estudos que já comprovam isso, que quanto mais eu como açúcar, mais eu quero comer. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma alimentação muito ruim, muito industrializada, com muito açúcar, é muito difícil tirar aquilo, porque nós estamos quimicamente viciados, né? Muitos estudos e alguns estudos já trazem que, de fato, o açúcar ele tem um poder viciante maior do que o da cocaína. Então, sim, ele ativa o nosso sistema de recompensa, o nosso bicho, a luta e a fuga. E quando a gente junta um alimento tão ruim quanto esse, com as nossas emoções fragilizadas, excesso de peso, a gente engorda, a gente simplesmente perde o controle, perde o controle. Emagrecimento é sobre descontrole, é sobre desequilíbrio. Eu só consigo emagrecer quando eu retomo o centro, o controle das minhas escolhas. E o açúcar, ele me impede de estar no controle. Ele arranca de mim o controle. Eu fico simplesmente no automático, viciado, dependente daquela sensação, daquela coisa que o açúcar me dá. E muitas vezes, com o tempo, e a gente vem vindo, com o tempo, eu vou criando um caminho, uma trilha neural, que toda vez que eu tô triste, que eu tô chateada, é como se, ai, eu preciso de um docinho, eu preciso de um açúcar, eu preciso desse afago. E isso se dá por duas coisas, porque a gente criou uma trilha neural de alívio no açúcar e porque a gente criou uma trilha química. A gente está quimicamente viciado nesse alívio. Quimicamente, a gente está buscando no açúcar aquilo que ele não pode nos trazer, que é regular as nossas emoções. Então, é quando eu como o alimento errado para a coisa errada. Então, ao invés de eu olhar as minhas emoções, entender o que está acontecendo comigo, eu como. Ao invés de eu buscar ferramentas para tentar corrigir os meus erros, os meus comportamentos,
Entender o porquê que eu faço tantas escolhas que eu não deveria fazer, eu como. Por quê? Porque eu estou quimicamente, fisiologicamente viciada em açúcar, em alimentos industrializados. E muitas vezes a gente precisa fazer um detox, né? Se desintoxicar. E aí, eu quero entregar para vocês, nós acabamos de sair de um desafio que chama Desaçúcar, que é uma desintoxicação desse açúcar. É realmente eu limpar o meu sistema de recompensas de tanto vício. Eu quero entregar para vocês esses 7 passos aqui de uma forma mais simplificada, mas muito poderosa, para que se você colocar esses 7 passos em ação, você consegue se libertar, você consegue aliviar e diminuir potencialmente esse vício pelo açúcar, essa dependência pelo açúcar. Então, eu vou pedir para você pegar papel e caneta, eu vou tomar uma água, vou abrir aqui meu material e anota. 7 passos definitivos, um caminho com milhares de evidências científicas, um caminho, uma base que foi basicamente muito do meu alicerce de emagrecimento definitivo. Sabe, recentemente eu estava vendo umas pesquisas e apenas 5% das mulheres que se propõem, que se colocam para emagrecer, que tem problemas, né? E quantas somos nós, né, que já tentamos emagrecer várias vezes, já gastamos dinheiro, energia física, energia mental e engordamos de novo. Apenas 5% das mulheres conseguem emagrecer definitivamente. Esse não é um jogo de menina, esse é um jogo de mulher que decidiu virar o jogo, que decidiu ter autoestima, que fez uma escolha primordial e prioritária por si mesma. Então, quando eu pego um conteúdo desse e eu aplico em mim, significa que eu estou escolhendo, eu estou me escolhendo. Eu estou escolhendo trazer para mim realmente aquilo que me faz bem. Isso é liberdade. Liberdade é entre todas as coisas. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode tomar refrigerante, você pode comer doce, você pode virar para mim e falar, Ana, eu quero que se lasque, porque a vida é uma só. E eu vou viver a minha vida. Você pode fazer isso, você é livre para fazer isso. Só que isso não é liberdade. Liberdade é você escolher entre todas as opções aquela que te faz bem. De verdade. Não aquela que você está escolhendo porque você apertou um botão. Não é aquela que você está escolhendo porque você está cansada. Não é aquela que você está escolhendo porque você desistiu. Não é. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente fica cansada de tentar. A gente tenta, tenta, tenta e se cansa. Mas sabe quando a gente vai parar de se cansar e de tentar? Quando a gente parar de desistir. Gente, não desiste. Gente, não para no meio do caminho. Existe um ensinamento muito poderoso que diz: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Toma uma decisão, aplica isso minimamente, aplica. E quando você aplica, você vai ver o resultado. Eu te garanto. Eu te garanto como 1 mais 1 é 2. Cientificamente comprovado. Vamos para os 7 passos? Oi, Joyce. Oi, Cid. Anota aí. Vamos lá, então. Primeiro passo. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Como você está? Anota, primeiro passo para se desintoxicar do açúcar: hidratação, água. Eu sei que parece simples, que parece bobo, mas a gente não bebe água. Então, o primeiro passo que você, cada passo, são 7, cada passo que eu der, entenda que é uma tarefa para essa semana para você executar, ok? Cada passo uma tarefa. Oi, Bruninha. Primeiro passo para se desintoxicar do açúcar, água. Você precisa beber água. E água é assim, se você não tiver ali um copo, uma garrafinha do seu lado, você não bebe. Então, beba água.
O primeiro passo é você limpar. Casas são limpas com água. Água é aquilo que leva a sujeira embora. Água é limpeza. Então, pegue e beba água. O primeiro item básico, mas porém poderoso. O sexto eu acho sempre o mais poderoso, mas esse primeiro ele é muito, muito poderoso. Água, né? Por quê? Porque realmente a água ela vai trazer toda essa limpeza e 70% do nosso corpo é formado por água. Então imagina só o quanto é importante beber água para me desintoxicar de tudo isso que a gente falou até aqui, desse vício, tá? Então a partir de hoje, beba água. Quanto de água, Ana? Quanto de água? 35 ml por peso, pelo seu quilo. Então você vai pegar 35 ml e vai fazer vezes o seu peso. Se você pesa 70 quilos, 35 vezes 70. Se você pesa 80 quilos, 35 vezes 80. Deixa eu trazer aqui para vocês uma conta para vocês fazerem basicamente. Por exemplo, se você pegar 35 ml vezes 70 quilos, dá 2 litros 450, tá? Então, essa é a média. Depois você faz ali na calculadora, que eu não sou muito boa de química, Kel. Então, assim, essa água pode ser 2 litros de água, litro de chá? Pode. Chá, água à vontade, mas pensa na água pura. Antes de tudo, água pura, tá? Água pura, água mesmo. Mas pode ser chá, tá? Chá à vontade. Lembra que chá sem açúcar, tá? Chá sem açúcar. Faz um chá mais fraquinho, se você não tá acostumado, e depois você vai melhorando. Primeira coisa, água, líquido, se hidrate, desintoxica, limpa o seu corpo. Ok? Quanto? 35 vezes o quilo. Não é boa de matemática, exato, né, Jéssica? Se eu não sei fazer conta, eu não sou boa de matemática. Mentira, eu sei sim. Ó, então vamos para o segundo passo? Anota aí. O segundo passo é o quê? Movimento. Movimento. Atividade física. Você precisa se mover minimamente. Oi, Fê! Você precisa se mover. A vida é movimento, a natureza é movimento. Na natureza, ou as coisas estão crescendo ou as coisas estão morrendo. Na natureza não existe estagnação, não existe nada parado. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa se movimentar. Por quê? Porque nós somos seres naturais. E a nossa natureza é o movimento. A gente nasceu para o movimento. A gente prospera no movimento. A gente o agir, o entrar em ação, o se mover, é o que vai fazer em nós a transformação que a gente precisa. Então, movimento. Tudo bem, meu amor? Quanto de movimento? Gente, ontem a gente estava em mentoria com as alunas e eu estava comentando sobre isso, né? O desejo do meu coração e aquilo que eu tenho é entregar, é derramar aqui tudo, a minha vida, para entregar para vocês esse conhecimento. E quando eu pensei nisso, eu pensei o seguinte: a maioria das pessoas não tem acesso, não tem dinheiro, não tem estrutura, não sabe escolher alimentos, não tem, é muito do básico. E aí eu pensei, preciso de atividade, eu preciso, de repente, pagar a melhor academia, eu preciso ter um personal, né? Eu tive uma aluna uma vez que falou assim: Ana, você acha que eu devo contratar um personal trainer? Eu falei, cara, nada contra personal trainer. Se você tem grana e se você quer investir em você, quanto mais melhor, né? Quanto mais você pode investir em você, melhor. Mas você precisa disso? Não precisa. Por que eu estou falando isso? Porque a atividade física, esse movimento, o básico, né? E existem alguns estudos que dizem que apenas 30 minutos por dia é suficiente para garantir para você
esse movimento, essa manutenção de peso, essa saúde, essa vitalidade, tá? Então, minimamente 30 minutos? Minimamente 30 minutos. Ana, eu consigo fazer 1 hora. Incrível, incrível, faz 1 hora. Ana, eu consigo ir para academia. Incrível, vai para academia. Ana, eu não consigo, eu não tenho grana, eu moro longe e coisa arada, faz em casa. Faz em casa, faz com o peso do corpo. A internet está cheia, cheia de bons profissionais entregando muito, muito bom conteúdo. Apenas seja seletiva nos exercícios, escolha ali alguém que faça algo bem feito, que você vê que tem qualidade e que tem coerência, né? Que não faz aquela loucura, né? E hoje eu acho que vocês já conseguem perceber isso, que a internet tem muita informação, mas também tem muita desinformação. Então, separa o joio do trigo, faz ali o seu movimento, seu polichinelo, aquilo que você aguenta, uma flexão, e ok. Compra um pezinho, se você consegue, 20, 30, 40 reais na internet, e aprendendo ali o movimento certinho, isso já vai ganhar em você musculatura. Movimento. Sai para caminhar, sai para correr, sai para pedalar. Ana, qual é o melhor exercício? Aquele que você gosta. Aquele que faz sentido para você. Aquele que você vai fazer por prazer. Uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar no emagrecimento e nessa parte de exercício físico é: não adianta você fazer exercício para emagrecer. Eu preciso começar a fazer exercício para emagrecer. Não faz isso. Comece a fazer um exercício que você gosta. Aquele que fala assim, o que eu menos não gosto é bike, anda de bike. Sabe por quê? Porque muito mais importante do que perfeição, do que quantidade, é frequência. Entenda uma coisa, pelo princípio da neurociência, você não vai fazer aquilo por muito tempo se não fizer sentido para você. Se realmente você não gostar daquilo. Você vai fazer por um tempo, mas você vai parar. Mas aquilo que você gosta vai entregar para você uma dose extra de motivação, de motivo, né? Então, por vezes, eu comentei isso esses dias. Às vezes, é uma luta para eu levantar daqui para treinar. Contudo, eu já saio na chuva para correr, porque é algo que faz sentido para mim. Então, encontre aquilo que faz sentido para você, porque aquilo que faz sentido para você vai entregar para você o tempo que você precisa para manter isso. Márcia, Thiago, te amo. Tudo bem, meu amor? E vamos para o terceiro passo? Anota aí. Qual é o terceiro passo? Proteína. Lembra que eu falei que o nosso corpo ele é 70% água? E ali mais ou menos de 15 a 20% nosso corpo é proteína. Proteína é matéria-prima de construção. As suas células, o seu cabelo, a sua unha, o seu corpo, tudo é construído com uma base chamada proteína. Priorize a proteína. A proteína vai te dando essa estrutura de saciedade para que você vá eliminando esses alimentos que estão deixando você viciado, emocionalmente viciado, quimicamente viciado. Existem alimentos que eles têm umas garras nas nossas emoções, eles distorcem, eles meio que, sabe, grudam nas nossas emoções. E a gente tem um apelo afetivo pelo alimento, a gente tem um apelo emocional, a gente tem um comportamento chamado fome emocional. Quando eu misturo uma necessidade física, fisiológica, que é comer comida, com as minhas emoções. Quando eu misturo isso, eu faço uma lambança. Eu começo a ter um comportamento chamado fome emocional. Ozen, deixa eu ler aqui, Enia. O que você acha de Ozempic? Ozempic. Eu não sei o que é, não sei, mas eu posso pesquisar para vocês. Se eu achar alguma evidência científica, eu mando no seu. Deixa eu anotar o seu perfil. Se eu encontrar alguma, eu gosto de evidências científicas, tá? Então, toda a parte de nutrição é baseada em evidências científicas. O que eu encontrar sobre isso, eu te mando, tá?
Porque existe sim muita informação, mas também muita desinformação, inclusive desinformação médica, tá? A doutora Letícia Wolff, que acompanha a gente, que é a nossa nutricionista aqui, e vários outros médicos extremamente habilitados e graduados, hoje a gente, quando vê, quando estuda o que é entregue na internet, é muito complicado, porque aqui parece que tudo é verdade, mas não é. Então, a gente precisa cuidar com isso. Eu realmente não conheço, tá, Wênia, mas eu vou pesquisar e eu chamo você no direct para trazer alguma evidência científica que eu encontrar, tá bom? Beleza, então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Eu anotei aqui, tá? E eu vou te dar essa resposta. Eu realmente não conheço. Então, nutrição. Simples. Gente, simples, não complica. Sabe, não complica. Você não precisa comprar o alimento mais caro, você não precisa ir numa loja de produtos naturais e gastar metade do seu salário, porque agora você decidiu que você só não precisa. Não precisa. Quanto de proteína é o recomendado, Aninha, diariamente? Olha, existem algumas, assim, é muito particular a questão da proteína, tá? Mas, em média, 2 gramas ali por quilo é o suficiente, assim. 2 gramas de proteína por quilo ao longo do dia. Por exemplo, eu normalmente como de 100 gramas, 120 gramas, mas isso é muito, muito particular, tá, gente? Muito mesmo, tá? Eu não consigo dar esse detalhe de quantidade, tá? Mas assim, o mais básico, o geralzão, normalmente ali de entre uma média de 2 gramas vai ser legal, assim, para manter a saciedade, dividido ao longo do dia, na forma que você achar que vale a pena dividir essa proteína. Proteína, carne, frango, peixe, ovos, queijo, tá? Tudo isso, alguns vegetais também têm proteína, ervilha, né? E grão de bico, por exemplo, é bem rico em proteína. Então, isso vocês conseguem encontrar nos alimentos. Então, procurem comer alimentos bem proteicos. A proteína é o que realmente vai ajudar a gente a se libertar, né? A ganhar essa musculatura. Vamos para a quarta dica, para o quarto passo? Qual é o quarto passo quando eu penso em um organismo viciado em açúcar, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu não consigo me imaginar tomando nada sem açúcar. Então, aqui, o que a gente vai... Qual é o quarto passo? O quarto passo... Eu estou pré-diabética, como posso fazer nesse quadro? Estou com a glicemia 98 a 120 oscilando. Wênia, eu vou dizer uma coisa aqui para você, para a gente entrar nesse quarto passo. O que acontece? Recentemente, a minha mãe, ela infartou em 2014. Minha mãe infartou, minha mãe tinha diabetes. Minha mãe tinha diabetes. A diabetes da minha mãe era um pouco mais, eu acho que umas 160 mais ou menos era a diabetes da minha mãe, se eu não me engano. O exame tá lá dentro. Se estivesse aqui na gaveta, eu ia pegar para ver certinho. E aí, o que acontece? Existem 2 coisas. Existe a nossa genética, né? E muitas vezes a gente acredita que a grande responsável de doenças como diabetes, pré-diabetes, hipertensão e tudo isso é genético, mas não é. Por exemplo, a pré-diabetes, né? Quando eu fico pré-diabética, isso não é genético. Isso foi desenvolvido ao longo do tempo. Como que eu fico pré-diabética? Eu consumo tanto açúcar, eu consumo tanto carboidrato, que vai virando açúcar no meu sangue, e aí eu vou criando, antes de ficar pré-diabética, eu fico com resistência insulínica. O que é isso? A minha célula, ela tem uma portinha que abre para a molécula entrar e ela metabolizar. Quando eu vou consumindo demais, eu vou enfraquecendo essa porta e aí ela não consegue entrar. É quando vai dando resistência, o que eles chamam de resistência insulínica. É quando tem mais açúcar no meu corpo, mais açúcar no meu sangue, que o meu organismo tem capacidade de metabolizar.
Se essa é uma doença, né? E hoje, assim, existem muitas evidências científicas, muitos médicos que já trazem isso, a cura, né, da diabetes ou da pré-diabetes com a alimentação. Por quê? Porque todas essas doenças foram doenças desenvolvidas por hábitos, comportamentos repetidos ao longo de muito tempo. Quando eu me desintoxico, quando eu troco a minha alimentação, quando eu mudo as minhas escolhas, eu ganho muitos benefícios além do emagrecimento. Eu ganho saúde, eu ganho cura. No último exame que nós fizemos da minha mãe não tem mais diabetes. Minha mãe não era pré-diabética, minha mãe era diabética. E o que mudou na vida dela? Hábitos, comportamentos e escolhas. De não comer mais açúcar, de usar tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu não estou falando algo que é sobrenatural, que aconteceu com ela, não. É algo científico. Por quê? Porque isso se chama epigenética, que é acima da nossa genética. Acima da nossa genética estão os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o nosso ambiente. Aquilo que eu escolho todos os dias tem 80% mais influência sobre o meu corpo, sobre o meu futuro do que a minha genética. A minha genética tem força? Tem. O meu temperamento tem força? Tem. Mas não mais do que a minha epigenética e do que as minhas escolhas. O grande poder que a gente tem é escolher. Liberdade é escolher entre tudo aquilo que me faz bem. Para isso, eu preciso dar um passo para trás e ver o porquê que eu estou escolhendo tantos alimentos que me fazem mal. Pode ser porque eu não conheço esses alimentos, eu não sei que eles me fazem mal, e pode ser que mesmo eu sabendo que eles fazem mal, eu não consigo deixar de comer porque eu estou viciada. Eu estou quimicamente viciada em açúcar, em gordura, em farinha, em carboidrato, em bolachinha, em pacotinho, em saquinho. Por quê? Porque esses alimentos, eles foram feitos para que você, para que eu fiquemos viciadas. O quarto passo aqui é chás amargos. Oiê, tudo bem? Vamos, tudo bem, boa noite, cheguei. Vamos apertar este coração. Boa noite, tudo bem? Resplandecer, como você está? Muito bem. Chás amargos. Chás amargos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de bloquear esses neurotransmissores que vão deixando a gente, né, esses receptores, desculpa, que vão deixando a gente viciada nisso. Eu vou dar aqui para vocês alguns chás, e assim, gente, não chá de saquinho, tá? Nada, nada, né, nada contra, nada a favor, mas ele não vai trazer o benefício e não vai fazer o efeito de você ir lá na lojinha e comprar a folha, né, a erva. Então, busque chás amargos, aquele que você mais gosta. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de alguns chás, de algumas ervas que são bem legais. Deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, a gente tem aqui dente de leão, carqueja, casca de laranja, casca de cacau, chá verde, boldo, e são alguns chás que são muito legais. Canela, gengibre, melissa. Isso também é importante em saladas que a gente come. Então, por exemplo, chicória, escarola, almeirão, rúcula e folhas mais amargas, mais verdes. Tudo isso ajuda. Gente, alimento ou é veneno ou é remédio. A comida ou ela adoece a gente ou ela cura a gente, tá? Então, sim, a cura é possível através de boas escolhas alimentares. Isso é muito sério, realmente diabetes tipo 2 é uma questão de mudança interna mesmo. Dá para reverter, ainda mais fácil de quem está no começo. Parabéns, é isso aí. E é isso mesmo, né? Não é uma doença, não é uma diabetes tipo 1, né? A feira é médica, né? A feira
é a doutora Fernanda. Então, realmente, é algo que dá para reverter, né? Que existe esse poder da epigenética, que é o poder das nossas escolhas, né? Então, muito pouco a gente pode fazer naquilo que a gente não tem controle, naquilo que veio antes de nós ou naquilo que já está na nossa genética. Mas ainda assim, né? E a Fer tá aqui, pode até me corrigir, essa genética que a gente tem, esse gene, ele só é expresso em um ambiente propício. Então, por vezes, eu tenho todo aquele gene ruim dentro de mim, mas ele nunca vai ser manifesto, ele nunca vai ser expresso, porque eu não dei para ele as condições, né, necessárias para que ele fosse expresso. E o que que é isso? É um gene, por exemplo, de câncer, de Alzheimer, que ele não pode ser expresso, ele nunca vai ser manifesto porque ele não teve ambiente para isso, né? Então, tá tudo certo. Então, sim, as nossas escolhas determinam o nosso futuro, né? Tanto as nossas escolhas de resultado físico, saúde, e a gente aqui tá falando de algo muito sério. Então, emagrecimento não é sobre estética, é sobre saúde antes de tudo, né? Então, antes da gente ficar linda, com autoestima e mudar tudo isso, né? Entender que a gente tem sim essa leveza quando a gente fica mais magra, mais leve, mas sobretudo também a gente tem mais saúde, né? Porque para quem tem problemas com alimentação, e a gente sabe disso, a gente sente culpa, a gente come o que não queria comer, faz o que não queria fazer, né? Fica presa, fica escrava, né? Aí come, engorda e fica chateada porque não deveria ter feito e fica num ciclo infinito uma vida toda. Sabe? Não dá, não dá. Né? Isso aqui é algo que é para mudar essa realidade. Vamos para o quinto passo. E o quinto passo é a hora do doce, né? Então, pode ser que em algum momento ali, você pode escolher, falar assim, olha, Ana, como é que horas que eu posso escolher um docinho, né? Ô, Enia, minha mãe saiu do diabetes exatamente assim, com mudanças de hábito, tá? Eu vou tirar uma foto do exame e vou colocar no meu stories depois para vocês olharem, tá? Mas foi só com isso, mudança de hábito. Ela, óbvio, tomava remédio, né? Minha mãe não aplicava insulina, mas tomava o remédio de diabetes, ela tinha diabetes, e o último exame dela já deu regularizado. E agora a gente já está no desmame do medicamento, né? Tirar realmente o medicamento, porque já tem evidências de que ela não tem mais diabetes. Então, é mais um controle, porque como ela é hipertensa, né? Ela teve, infartou, então é um controle a mais. Mas o exame já demonstrou aquilo que a gente já tinha visto fisicamente. Minha mãe tem 64 anos, minha mãe perdeu quase 15 quilos. Minha mãe tem 64 anos, né? Com mudanças de hábitos, boas escolhas, sem nada de miraculoso, tá? Muito pelo contrário, com muita leveza. E aí, a gente vai pensar assim, poxa, Ana, eu vou ter que cortar o açúcar, parar de comer doce, nunca mais eu vou poder comer doce. Nossa, o açúcar realmente é ruim? Não. Então, vai ter algum momento que você pode até falar assim, poxa, eu vou escolher um doce, eu vou querer comer um doce. De repente, você vai em uma festa, um aniversário, um casamento, e você, de repente, faz sentido ali você comer, saborear aquela sobremesa, comer um pedaço de doce. Mas você vai perceber que vai ter horas que você vai conseguir escolher isso com mais consciência, né? E isso vai te dar muito mais prazer, porque você já está com seu sistema de recompensa mais fortalecido, né? Melhor. Então, é quando você come aquele doce, você realmente sente um prazer, você fala, puxa, realmente é gostoso. Porque quando eu como açúcar toda hora, chega uma hora que eu não sinto mais nada. Eu não sinto prazer, simplesmente o vício, que é muito rápido e a culpa mais rápida ainda, né? Então, sim, por algum momento, algum motivo, eu posso comer algo que seja um doce? Posso. Em qual momento, Ana? Qual é a melhor hora para eu comer um doce? Ou em momentos especiais, isso não pode estar no seu dia a dia, não pode estar no seu todo dia, né? Porque o problema não é o brigadeirinho do final de semana, o docinho do final de semana, o problema é o todo dia. Então, não pode estar no seu todo dia. E qual que é o melhor horário?
Existem algumas evidências também que traz, ou depois da atividade física, então ali você praticou uma atividade física, ali você vai comer o seu fazer o seu pós-treino ali, comer alguma coisa, é legal você de repente comer um docinho ali, se você tá com vontade, né? Ou de repente em momentos realmente de exceção, onde você falou, eu vou comer isso porque hoje faz sentido para mim, tá? Então não precisa abrir mão, não precisa fazer restrição, não precisa sofrer. Sentiu vontade, viu que é uma necessidade, que é algo realmente específico e de celebração, abre a exceção, sabe? Abre a exceção e faz. Não é a exceção que vai deixar você não conquistar o teu resultado, tá? Uma opção aqui, né, se você não quer fazer o uso do açúcar, é você comer uma fruta que também vai te trazer o doce, mas sem um impacto glicêmico tão alto. Então, aquelas frutas de baixo impacto glicêmico, né, um morango, um abacate, um coco, que também tem todo esse gostinho docinho, mas com menos impacto glicêmico. Então, essas são boas opções para a hora do doce, né? Eu quero comer um doce, eu posso usar essa opção. Vamos para o sexto e o sétimo passo, que nós estamos terminando. E aí, o sexto, que eu falei para vocês lá no começo, que eu acho que é um dos mais poderosos, que é as substituições inteligentes. O que é isso? Hoje, existem várias evidências científicas sobre os adoçantes naturais. Adoçantes naturais. Aquele que você tem no potinho, no frasquinho que você pinga, é um adoçante artificial. Ele não é um adoçante natural, ok? Então, aqui a gente está falando de adoçantes naturais, tá? E aí, eu quero abrir uma ressalva antes de falar do adoçante natural. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente começa a entrar no supermercado, nas lojas e procurar as etiquetas escrito light, diet, zero açúcar. Este é zero, zero açúcar, zero açúcar, zero açúcar. Me compre, sou zero açúcar, zero açúcar. Toda vez que você pegar uma embalagem que tiver escrito zero açúcar, você precisa virar a embalagem e ver se na embalagem está escrito maltodextrina, maltitol, xaropes, glucose, sacarose. Todos esses são os nomes fakes do açúcar. E muitos deles adoçam mais e têm um impacto tão ruim quanto o açúcar, por exemplo, a maltodextrina. Então, aquilo não é zero açúcar. Só que, infelizmente, a indústria ela tem essa margem de escrever em uma embalagem que aquele produto é zero açúcar, mas ele entrega para você o mesmo impacto glicêmico do açúcar. Então, você está comprando um produto mais caro, um produto que tem conservantes e, mais do que isso, que tem açúcar disfarçado. Maltodextrina, maltitol, xaropes, glucose, sacarose. Tudo isso é açúcar. Outra coisa, não existe açúcar saudável. Demerara, açúcar mascavo, açúcar de canela, não existe isso, nada disso, tá? Açúcar é açúcar, tá? Açúcar da cana de açúcar, açúcar. Então, o que eu preciso entender? Que no lugar desses açúcar, existem sim adoçantes naturais. E aí, esses adoçantes, sim, são cientificamente comprovados que não têm impacto glicêmico. E o melhor deles, né, segundo a evidência científica, é o eritritol. E ele vai entregar para você o dulçor, aquele docinho gostoso, e ele tem zero absorção de açúcar, zero absorção glicêmica. Ele passa pelo seu corpo intacto. O eritritol vai te dar essa doçura. Eu acabei de comer um bolinho de chocolate, jantei e acabei de comer um bolinho de chocolate com eritritol. Incrível, incrível, maravilhoso. E você não fala que aquilo não tem açúcar. Ele me dá o prazer do açúcar e eu ainda estou mais feliz porque eu sei que ele não está disparando minha glicemia, que eu não vou ficar desesperada para comer a forma inteira. Por quê? Porque ele não disparou em mim a química. Entende isso? Isso aqui se chama
substituição inteligente. É quando eu pego algo ruim e substituo por algo bom, que é insanidade não usar isso. Um adoçante natural que vai me dar o prazer que eu preciso sem o impacto do açúcar, faz todo sentido. Eritritol, xilitol, estévia e tem talmatina também, né? Mas normalmente os que eu digo, que eu estudo, que é os que os nutricionistas indicam aqui pra gente, eritritol, estévia, xilitol e talmatina, tá? O estévia e o xilitol, eles têm um pouco de absorção, o eritritol não, tá? O eritritol é 0, né? E aí os pães, né? Porque eu sei que vocês sabem, e se vocês não sabem, é importante essa informação. Toda farinha no seu corpo vira açúcar, né? Então, ela vira uma molécula de açúcar, uma molécula de glicose. Então, é muito importante que os pãezinhos, os bolinhos que você faça, você use farinhas inteligentes, tá? Então, por exemplo, a farinha de coco, a farinha de amêndoa, a farinha de linhaça, que são farinhas que vão dar para você. Eu uso farinha de coco, tá? Eu uso farinha de coco. No começo, algumas pessoas usam a farinha de aveia. Tá tudo certo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ela já tem, né? Porque ela é um carboidrato, então ela tem um impacto glicêmico. A farinha de coco não. Então, ela é uma farinha muito versátil, uma farinha incrível, que você consegue fazer muitas receitas sem o impacto glicêmico. Aí você pode virar para mim e falar assim: ai, Ana, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. No começo, você nem vai sentir tanto prazer. Por quê? Porque o seu, lembra lá no começo? O seu sistema de recompensa está viciado. E açúcar é dose dependência. Quanto mais você come, mais você quer comer. Se você abrir uma caixa de bis, você vai falar, eu só vou comer um bis. Quando você vê, você está jogando a caixinha no lixo porque você comeu 20 bis. Eu vou abrir uma caixa de bombom e vou comer apenas um. Já aconteceu isso com vocês? Vou comer só um bombonzinho, um bombonzinho. Quando você vê, você comeu metade da caixa. Por quê? Porque aquilo dispara em mim, a neurociência chama isso de sequestro emocional, né? É aquilo que eu começo a comer a batatinha quando eu vejo o saquinho tá vazio. Eu abro um pacote de bolacha quando eu vejo eu comi tudo. Por quê? Porque esses alimentos, eles disparam em nós uma alta dose de prazer, de dopamina, né? E é muito difícil eu abandonar aquilo, eu largar aquilo. Eu falo, cara, eu não vou comer mais, né? Eu tendo a ficar voltando aquilo toda hora. Por quê? Porque eu quero buscar. Lembra da força? Buscar prazer, buscar prazer, buscar prazer, aliviar a dor. Então, se tá me dando prazer, amiga, eu vou lindo, né? Então, isso é muito importante. Essa é uma das mais poderosas chaves que você pode virar. Se você conseguir ir tirando o açúcar, pelo menos da bebida, sabe, gente? Diminui o consumo do refrigerante, bebe mais água, saboriza a sua água, coloca um morango, toma água com gás. A bebida, né? 40% do açúcar que a gente consome é em bebida, sucos industrializados, esse suco integral de açúcar, de uva. Cara, não é, entendeu? Tudo aquilo tem muito açúcar. Quando você vai limpando o seu organismo, você vai se desintoxicando. Aí você pode me dizer assim, ah, Ana, mas não é fácil, né? Não é. Nos primeiros dias, nas primeiras vezes, talvez você vai ter dificuldade. Depois não. Você vai retomando o prazer verdadeiro e o melhor disso é que você vai retomando o controle. Sabe o autocontrole? Sabe aquilo que a gente acha impossível? Eu juro para você, a uma altura da minha vida, eu falei, cara, é impossível, eu devo ter compulsão alimentar, eu devo estar doente, eu preciso procurar um médico, eu não consigo parar de comer. Eu simplesmente não consigo parar de comer. Eu só penso em comida. Eu deito pensando em comida. Eu acordo pensando em comida. Eu fico o tempo todo pensando o que eu vou comer no final de semana. Eu só pensava em comida. Eu falei, não, tô doente, não é possível. E, na verdade, a gente vai ressignificando todo esse conceito, né? Esse conceito emocional que a gente tem com a comida à medida que a gente vai se limpando, tá? Então, o emagrecimento, ele né? E hoje a gente está falando exclusivamente da parte física do alimento, mas vocês sabem que tem lives aqui que a gente vai falar só da parte emocional do alimento.
onde a gente precisa reestruturar os nossos ambientes, as nossas escolhas. E à medida que eu vou limpando tudo isso, desintoxicando tudo isso, eu emagreço. Rápido, fácil, tá? Ênia, e assim, ó, é disso que você está falando. A gente faz isso, a gente é assim. Gente, eu não estou aqui no auge da minha perfeição dizendo, olha, é assim que as coisas acontecem, né? Esses dias eu estava assistindo uma aula e a nutricionista falou assim: é porque vocês não fazem, porque vocês têm preguiça, porque vocês não sei, sabe? Ela foi muito agressiva com aquilo. E o que que acontece com isso? É quando eu chego em um ponto onde eu digo: você não faz porque você não quer, porque você não tem vontade. E não é assim. Porque o que eu estou dizendo aqui para vocês é que lá atrás, quando eu não tinha controle, quando eu não conseguia controlar, quando eu achava que eu ia morrer e não ia conseguir ser magra, nunca na minha vida, nunca passou pela minha cabeça que eu ia conseguir. Até que eu consegui. Opa, desculpa. Até que eu consegui entender todo esse conhecimento básico de alimento e todo o conhecimento emocional. Quando eu separei isso, você consegue emagrecer. Então, gente, não é sobre, você não. Emagrecimento é força de vontade, você não tem força de vontade. Não é. Não é sobre isso. Porque a gente tenta muitas vezes, tá? E a gente precisa sim dessas ferramentas, de um passo a passo, de fazer uma coisa por vez, de se puxar, de se corrigir, sabe? De tomar as rédeas. Só que é do dia para a noite? Não é. Então, pega esses 7 passos e executa, executa, tá? E para a gente terminar, que a gente está estourando o tempo, para a gente terminar, o 7º passo e o último passo é nutrição. Gente, um corpo saudável emagrece, não é ao contrário. Você não precisa emagrecer para ter saúde, você precisa ter saúde para emagrecer. Quando você começa a entregar para o seu corpo nutrição, e o 7º passo, a 7ª dica é nutrição, nutra o seu corpo. Você consegue fazer uma pergunta consciente do tipo de coisa que você está colocando. Eu pego um copo de refrigerante na minha mão, encho ele e eu consigo, por 1 minuto, parar e pensar: esse alimento está nutrindo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Esse alimento está nutrindo o meu corpo? Se a resposta for não, você vai ficar infinitamente em um ciclo de fome. Você come e quer comer de novo. Você come, 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 não para de comer. Se você pegar um copo e ele tiver de repente, uma vitamina, uma água, ou se você pegar um prato de comida mesmo e aquilo, a resposta for e sim, isso está nutrindo o meu corpo. Se eu for comer um ovinho, uma carninha moída, uma abobrinha, eu for comer essa comida, essa comidinha básica, e eu fizer uma pergunta, isso está nutrindo o meu corpo? E a resposta for sim, você vai começar a ganhar saciedade. O segredo para vencer todos os dias não é passar fome, não é dieta, é saciedade. Quando você nutre o seu corpo, você começa a poder olhar para as suas emoções. Freud dizia que uma pessoa com dor de dente não se apaixona. O que significa isso? O que Freud queria dizer quando ele dizia uma pessoa com dor de dente não se apaixona? Você tem necessidades físicas, fisiológicas. A fome é uma necessidade, as pessoas morrem de fome, é uma necessidade física. Enquanto você não supre a sua necessidade física e fica dando alimentos vazios, de caloria vazia para o seu corpo está gritando por comida. Essa fome que você sente é uma fome primeiro de comida. Quando você nutre o seu corpo, você tem condições de começar a olhar, perceber as suas emoções, a começar a olhar o seu comportamento. Porque com fome, você não olha emoções. Com fome, você come. Com fome, você come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito.
Nutra o seu corpo para você começar a entender qual é o comportamento. É sobre autodomínio, é sobre autocontrole, é sobre uma musculatura que você desenvolve um passo por vez. Então, use esses 7 passos com sabedoria. Se você perdeu a live, vai ficar gravada. Volta, anota os 7 passos, executa. De tempos em tempos, repete esse ciclo de 7 passos. Isso aqui pode transformar a sua vida se você pôr em prática. Eu não consigo fazer por você. Eu não consigo. Eu queria, né? Esses dias eu brinquei, eu falei, eu queria passar 30 dias na casa de cada pessoa, né, e transformando esse ambiente, falando assim, ó, faz isso, faz aquilo, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer, deixa eu cozinhar para você, deixa eu comprar para você, deixa eu escolher por você. Que bom que se fosse assim, né, que se a gente pudesse, né, mas eu quero entregar para vocês e dizer para vocês, ninguém, nem eu, nem ninguém vai conseguir fazer algo que só você pode fazer, a sua parte. Você só precisa escolher por você. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas faz um pouco de cada vez. A gente precisa agir, a gente precisa entrar em ação. A mudança não acontece com querer. Eu sei que você quer. Eu também quis muitas vezes, mas só mudou quando eu dei o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. E aí, quando eu vi, eu tinha perdido 13 quilos. Quando eu vi, eu já tinha perdido 26 quilos. Então, o emagrecimento, ele é um presente, ele é um bônus, ele é um resultado de boas escolhas, de melhores escolhas. Limpa o teu celular, limpa o teu ambiente, limpa toda essa negatividade, sabe? Eu falo isso sempre aqui para vocês. Emagrecimento não é sobre comida. Muitas vezes a gente está o dia inteiro só escutando notícia ruim, estresse, o nosso cortisol, né, o hormônio do estresse está lá em cima e a gente quer emagrecer. A gente quer ter controle na comida, sabe? Então, é sobre fazer boas escolhas, melhores escolhas. Muito bem. Segue firme, Wene, a gente está aqui. A gente vai conseguir. Esse primeiro passo é libertador, exatamente, exatamente. Quando você fala, é o primeiro passo definitivo e irreversível, a coisa acontece, a coisa se multiplica. Um beijo, Ênia, fica firme, tamo junto. Oi, Gil. Gente, um beijo imenso no coração de vocês.